Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, Selic, sell in May and go away, ou seja, vende em maio e vai embora da bolsa, é a pergunta que a gente vai tentar responder em virtude da subida de juros ontem, do Banco Central, a nossa Selic em 12,75. Mas antes disso, se você não é inscrito, se inscreva no canal e eu vou fazer também o sorteio do livro O Investidor Inteligente. Basta você deixar nos comentários e se inscrever no canal se você acha que maio é uma oportunidade de investir em bolsa ou não, De fato, a gente tem que reduzir exposição em renda variável. Vamos lá ao tema de hoje então, pessoal. Essa frase, esse ditado popular, sell in May and go away, ou seja, vende em maio e vai embora, ficou muito popular nos Estados Unidos porque os investidores começaram a observar que maio era o melhor momento de realizar os lucros e esperar a queda da bolsa nos meses subsequentes. Então, vamos tentar desmistificar isso, trazer isso para o nosso Ibovespa. Tem algumas tabelas que eu vou compartilhar também no meu Telegram, o link está na descrição, olhando dados históricos do Ibovespa. Para tentar responder isso, não tem como a gente fugir da decisão de juros. Mais uma vez, Copom sobe juros inacreditáveis, 12,75%, nossa inflação subindo muito, não só aqui, Estados Unidos, Europa, e aí o inacreditável que eu me refiro não é nem pela subida de juros, do aspecto técnico, Vamos relembrar a política monetária, que essa subida da Selic, tem um único objetivo em arrefecer a inflação, Então, se a inflação está subindo, os juros têm que subir para que a gente não precise pagar R$10 na gasolina, por exemplo, Então, uma economia que funciona é uma economia que tem a inflação dentro da meta. E para isso, muitas vezes a gente tem que subir juros, passar algum período, mais difícil, de menor investimento, de menor expansão, de menor crescimento, para que a economia volte a funcionar nos outros anos. O inacreditável para mim é a mudança no comunicado, Uma autoridade monetária que se reúne e decide juros a cada 45 dias não pode ter divergência tão grande de informação. Se a gente voltar 45 dias da última reunião dessa quarta-feira, a gente tinha um comunicado onde o Banco Central subiria esse 1% e encerraria o ciclo em 12,75. Estamos falando só 45 dias atrás, Aí passou-se 20 dias, o Campos Neto, presidente do Banco Central brasileiro, volta a comunicar que estava muito tranquilo vendo a curva de juros futuros, estava tranquilo com a inflação, seria de fato um fim do ciclo, E aí, há 10 dias, 15 dias atrás mais ou menos, a mudança no discurso que refletiu na ata de ontem. Então, a gente não sabe mais se 12,75 é o fim de ciclo e eu adianto aqui minha opinião para vocês, não é fim de ciclo, não tem como com a inflação superando a meta, não só aqui, mas no resto do mundo. Os preços de commodities estão, de fato, imputando maiores custos, dificuldade econômica que vinha já em virtude de um cenário pós-pandemia, está exacerbada. Então, a gente tem um cenário de aumento de juros, tá, pessoal? Essa é a minha opinião. Não acaba em 12,75, não me surpreenderia se a gente visse uma Selic a 13,75 nas próximas reuniões do Copom. Dito isso, a gente ainda teve um fator adicional no comunicado, a questão de travar preço de petróleo ali, crescendo a 2% a partir de 2023. Para mim, isso é um outro contrassenso. Fizemos uma outra busca histórica. Desde 95, eu vou compartilhar esses dados também com vocês no Telegram. O petróleo não subiu só 2%, caiu 2% ao ano. As oscilações, em média, variam 10%. Claro que é uma análise subjetiva, bastante simplista, mas crescer apenas inflação americana no petróleo, dado o cenário atual, me parece ser um pouco leviano demais. Então, a gente tem um comunicado que, apesar de ter sido de subida de juros e eu concordar com isso, o tom realmente, para mim, deixa uma certa insegurança. Mas tem seu aspecto positivo, E aí é o primeiro ponto que eu quero abordar, que vai contra esse ditado americano do sell in May and go away. Juros para cima no Brasil, que historicamente teve juros altos, acaba remunerando mais que inflação, isso atrai capital estrangeiro, e isso, na verdade, reflete o risco de um país emergente. A gente começa a remunerar o risco que nosso país tem frente a uma economia desenvolvida, Japão, Estados Unidos e Alemanha. Japão com juros negativos e Estados Unidos que tem subido juros. Ontem o Banco Central americano, o Fed, subiu 0,5%, ainda muito longe da sua inflação de 8,5%. Então também vem subida de juros nos Estados Unidos. Nosso diferencial de juros fica
ainda menos atrativo, mas esse é o primeiro ponto que vai contra o argumento do sell in May and go away, né? A autoridade monetária sendo mais dura acaba possibilitando que a volta, né, do fluxo de capital estrangeiro que teve saída em abril retome, né, o saldo positivo do ano, que está na casa dos 57 bilhões. O segundo ponto aqui que eu quero contra-argumentar, vou mostrar a tabela aí na tela para vocês, né? Vocês estão vendo um comparativo dos meses de maio, né, tanto do Ibovespa quanto do S&P, né? A gente vê que, historicamente, né, a média dos meses positivos frente aos meses negativos, né, não é algo para se desesperar em maio, né? Eu trago essa tabela aqui para a gente, obviamente, olhar um viés de bolsa, né? Começou com um certo mau humor no mês de maio, mas não vamos esquecer que o resultado ruim vem muito do mês de abril, né? Que o resultado ruim vem muito mais em função das questões de comunicado do que propriamente da subida de juros, né? Das questões geopolíticas externas do que propriamente um cenário eleitoral local, né? Vale destacar que a volatilidade de eleições ainda não está historicamente elevada, né? O reflexo das pesquisas não começou a acontecer em maio. Esse é o segundo ponto que contra-argumenta, né? Vou aproveitar para colocar um gráfico aqui, né? E a gente comparar, né? A gente não consegue entender ali o mês de maio como historicamente negativo. No gráfico acho que isso fica bastante claro. Um terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, né, que os meses de maio, né, como a gente viu na tabela agora há pouco e vai estar lá no Telegram, o link está na descrição, se inscreve no meu Telegram, é gratuito, a gente teve fatores pontuais, né? Então a gente teve crises, a gente teve sell-offs em bolsa, a gente teve Joesley Day, greve dos caminhoneiros, cenário local, né, nos meses destacados. Isso o que indica, né? Que o mês de maio pode ser sim, né, aquele mês onde a gente realiza os lucros, dado que o primeiro trimestre foi excelente de bolsa, mas que não mostra nenhuma tendência, né? Os piores meses ou os meses que reforçam esse ditado sell in May and go away, na verdade vieram, né, combinados de alguns fatores pontuais ali que no cenário atual a gente não tem nenhuma surpresa, né? É evidente que surpresas, como o próprio nome diz, né, a gente não sabe quando vão ocorrer, mas a gente destacou ali nas tabelas, né? Os meses mais negativos foram aqueles que de fato tiveram fatores exógenos, né, que estão fugindo ali do que? Aumento de juros ou do cenário de retomada de economia. E aí temos uma temporada de balanços, né, que vem mostrando crescimento de receita e alguns setores que vão ser vencedores, outros setores que obviamente serão perdedores, né? E aí cabe destacar aqueles que souberem gerenciar os custos, né? As empresas, né? Saindo da taxa de juros, da subida de juros do Copom ontem para o cenário micro, ou seja, balanços, né? As empresas que administrarem melhor seus custos ou não têm tanta influência de preços de inflação, né? Setores que são mais resilientes à inflação, certamente tem ainda um potencial de alta. Bolsa, né, nos 107 mil pontos, um ponto relevante de suporte. Vocês sabem que eu gosto de análise técnica e eu coloco tudo isso no meu Telegram, né? Diariamente, temporada de resultados, você vai receber um resumo sobre resultados, lucro, crescimento de margem ou não e comparativo frente aos outros trimestres. Se você quer esse tipo de conteúdo, se inscreve no Telegram, o link está na descrição, vou pedir para a produção deixar aqui também na tela. E eram esses os pontos que eu queria abordar no vídeo de hoje, né? A gente tem ali um cenário de mês de maio sempre pesando, né? Esse ditado fica na mente dos investidores, mas acredito que brevemente aqui conseguir desmistificar isso e trazer fatos mais concretos do que a gente tem pelo próximo semestre à frente na Bolsa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de comentar para participar do sorteio do livro. Deixa eu pedir licença para o Torinho, o investidor inteligente. Me diz, você acha que maio, 107 mil pontos, é uma oportunidade de investir no Ibovespa ou de fato a gente tem que fazer uma migração para a renda fixa? Espero que você tenha gostado. Compartilha, curta, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.